pudéssemos entender o seu sentido. Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que os ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Obrigado, Luísa. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e falando especificamente sobre esse assunto, que é um assunto que sempre me atraiu muito. E, logicamente, quando a gente precisa falar, a gente precisa estudar mais, né? Então, eu fui o primeiro presenteado com isso. Obrigado. E alguém aqui quer ficar rico? Só para começar aqui. Ninguém? Quer? Opa, tem mais gente aqui. Mais alguém quer ficar rico? É que eu vou dar uma fórmula hoje aqui. Tá? Mas só vai receber a fórmula quem quiser realmente. Né? Quer realmente? É que às vezes as pessoas dizem que querem mudar de vida, querem ver prosperidade na sua vida, né? Que é essa riqueza que eu estou falando. Não é só dinheiro, não, mas é dinheiro também. Porque o dinheiro é um instrumento que nós temos para a nossa vida aqui na Terra. E ele não pode ser desprezado. Mas as pessoas querem uma vida próspera. Muitas vezes nós queremos uma vida próspera. E aí vamos entender prosperidade como dinheiro, saúde, paz, harmonia dentro de casa e no trabalho, né? Amor, uma vida plena. Uma outra palavra, feliz. Ah, Júnior, eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, eu já ouvi numa casa espírita, tem até na Bíblia escrito que a felicidade não é desse mundo. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Não existe felicidade completa aqui. Ok, não é mentira. Mas todo mundo é feliz no mesmo grau? Nós não encontramos pessoas mais felizes e menos felizes o tempo todo? Então por que eu vou me nivelar por baixo? Por que eu vou admitir ser menos feliz? Ah, se não dá para ser feliz 100%, mas eu quero ser 99,9%. Só que eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que querer. E é aí que eu digo que muitas vezes a gente quer uma vida próspera, a gente quer riqueza na nossa vida, nós queremos abundância. Deus é abundância, não é escassez. A escassez nós promovemos. Isso é bom que fique bem claro. Então a gente quer essa vida próspera, mas quer da boca para fora, na verdade. Quer com fórmulas mágicas. Nós temos o péssimo hábito de querer resolver tudo com fórmulas mágicas. Se eu estou com um problema, se eu tenho pressão alta, eu quero o comprimidinho. Eu não quero mudar meus hábitos alimentares, nem fazer exercício físico. Né? Se eu estou com um problema financeiro, eu quero que alguém venha me dar dinheiro. Eu não quero começar a controlar minhas contas com lucidez. Né?
Se eu estou com algum problema de ordem espiritual, eu prefiro ir na casa espírita e eles vão me dar um passe. Eles vão dar um jeito, eles vão consertar esse problema. Ó, arrume isso aí para mim. E aí está tudo resolvido. Não é assim. Nós temos o péssimo hábito de procurar fórmulas mágicas, soluções instantâneas dos nossos problemas. Esforço zero. Por isso é que eu digo que quando a gente quer prosperidade, a gente fala da boca para fora. Nós não temos atitude de prosperidade. Precisamos ter uma atitude próspera. Mas o que a paz tem a ver com a prosperidade? Tudo. Mas que paz é essa? Paz mundial? Aqui vamos falar da paz interior. Só que uma coisa é consequência da outra. Tem uma música de uma banda de rock nacional chamada Charlie Brown Jr., que diz assim: o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Quando nós estamos em paz, nós não queremos atrito com ninguém. Nós não queremos disputar a unhas e dentes o espaço. Não é assim. Nós queremos harmonia, nós queremos viver bem com as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho ou em casa. É isso que a gente quer. Então, por aí já dá para entender a importância da paz nesse processo todo. Ok, Júnior, isso vem primeiro ou vem depois? Eu prefiro que venha depois. Primeiro eu quero ser rico, aí depois eu dou um jeito de viver em paz. Ok, então vamos ser ricos. Atitudes que negam a prosperidade, que impedem a prosperidade de fluir da nossa vida. Inveja. Quantas vezes nós invejamos pessoas ricas? Ah, ele deve ter roubado. Né? Anda de carrão, anda todo boçal lá, nem olha pra gente, nem cumprimenta quando a gente está no... Quem ele pensa que é? Vem pra cá me ensinar alguma coisa. Ok. Ou então, pior, às vezes a gente diz, não, eu não sinto inveja de ninguém. Não? Então tá. Já aconteceu com vocês assim, de estar numa cozinha conversando, é costume nosso, né, às vezes conversar na cozinha e tal, de repente, tem alguma coisa incomodando, a gente não sabe o que é. Alguém lembra, vai lá e desliga o exaustor. Ah, era isso, nossa, que alívio, ninguém estava... Tinha uma coisa incomodando, ninguém sabia o que era. Não aconteceu? Já? Pois é. A inveja muitas vezes acontece assim. A gente só percebe quando vem o alívio de ter eliminado ela da nossa vida. Mas como é que faz isso? Como é que se elimina a inveja? E aí tem coisas que é impossível de a gente falar sem falar da experiência própria. Eu sei que é uma orientação nossa, né? Que nós temos aqui, evitar o excesso de exemplos pessoais aqui, mas tem coisas que são importantes. Há uns 11 anos atrás eu me desliguei dos negócios da família. E aí, no dia seguinte ao meu desligamento, resolvi sair por uma questão de família mesmo, evitar atritos e tudo mais e tal. E queria, né, estender os horizontes, vamos dizer assim. Acabei por abrir mão de uma vida bastante confortável que eu tinha e vamos começar tudo de novo. E, graças a Deus, tem dado certo. Mas aí, no dia seguinte a esse meu desligamento, eu perdi a minha rotina. E aí, quando a gente perde a rotina, a gente fica com muito tempo de sobra para pensar, né? E aí eu comecei a usar esse tempo para pensar. E fui fazendo um balanço. E uma das coisas que eu sempre dizia com uma certa satisfação é que eu me dava bem com todo mundo. E aí nesse balanço eu percebi que não era mais assim. Tinha algumas pessoas que eu já nem cumprimentava mais. Ok. E uma das coisas também é que me incomodava o fato de eu teria condições, vamos dizer assim, financeiras de poder estar levando uma vida mais confortável, via pessoas conhecidas levando uma vida mais confortável, talvez sem aquela abundância, e aquilo me incomodava. E aí, a partir desse momento, desse balanço, eu resolvi mudar de atitude. Comecei a fazer mentalmente um perdão na minha lista mental ali, daquelas pessoas com as quais eu já não me relacionava mais.
O resultado foi tão fantástico que eu acabava por encontrar essas pessoas, uma a uma, encontrei todas elas, em situações das mais inusitadas, e eu não precisava chegar e dizer assim, olha, fulano, lembra daquele problema que a gente teve lá? Esquece aquilo, ó, tá tudo bem. Não precisa dizer isso. Pelo simples fato de encontrar com a pessoa e abrir um sorriso, fazer uma brincadeira e tal, a pessoa já percebe que você está desarmado. E aí acabou o problema ali mesmo. Pronto. E fiz assim. Gente, a velocidade que eu ganhei com isso foi tão grande, e depois eu percebi por quê. Porque aquilo tudo era um peso, um lixo tão pesado que eu carregava e não notava. A história do exaustor da cozinha. Quando eu tirei, é que eu vi quanto tempo e quanta energia eu estava desperdiçando com isso. Estava desperdiçando energia, fazendo muita força para carregar aquilo que não era útil. Né? Então, funcionou muito bem. E essa semana ainda um amigo meu me procurou, estava querendo mudar de ramo e tal. Ah, Júnior, eu queria um conselho teu e tal. Aí eu disse, olha, inclusive queria trabalhar no ramo onde eu trabalho, com negócios e tal. Um excelente ramo. Mas, se é que tu me pedisse um conselho, me permita te dar uma dica que é mais valiosa do que qualquer detalhe de negócio que eu te der aqui. Faz uma higiene interna. Olha, abre as tuas gavetas e começa a arrumar a casa. Elimina os problemas que tu tem, te reconcilia com algumas pessoas e elimina o ressentimento da tua vida. Eu no começo até acho que ele estranhou a conversa. Eu disse, acho que ele está me desconversando para não ter um concorrente. Não existem concorrentes. Só um parênteses, né? Isso é uma atitude de prosperidade também. Nós encararmos os concorrentes como colegas de profissão, né? Tem espaço para todo mundo. Mas aí depois ele foi dando atenção e tal, e aí ele me fez uma confissão. Eu tenho algumas coisas para resolver realmente. Então faz isso antes de começar um novo negócio. E aí tu já começas com uma vantagem enorme. Te digo isso porque aconteceu comigo. Tá bom. Pronto. Acabou a nossa conversa e tal. Ou conversamos mais um tempo, não importa. Mas foi isso que eu falei. Mas eu falo isso com convicção, porque eu já passei por isso. E experimentei isso. E é muito bom. Essa é uma atitude que atrai prosperidade. Então, talvez seja a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder permitir que a prosperidade faça parte da nossa vida, é eliminar o que não nos serve ou o que nos atrapalha. Certo? Outra coisa, cara fechada é o sinal de prosperidade, de preocupação e tudo mais, ou repele as pessoas? Né? Tudo que acontece na nossa vida começa pelo pensar. E também é criado pelas nossas atitudes. Nós criamos ao nosso redor uma atmosfera conforme a maneira de nós conduzirmos os nossos pensamentos e sentimentos. E a cara fechada é um instrumento, né? Ou a cara alegre, vamos falar assim, né? Porque nós criamos ao nosso redor uma atmosfera positiva ou negativa, receptiva ou repelente, conforme a nossa expressão facial. Com licença. Só um aviso, tá? Tem um Peugeot 206, placa JPJ, eu acho, 4987. Deve estar trancando uma saída, né? Alguma coisa? É. Só dá uma olhadinha no carro lá. Obrigado. Então, isso é uma atitude de prosperidade. E nós precisamos ter atitudes de prosperidade, porque são mecanismos. Ora, nós temos vários mecanismos à nossa disposição. Um deles é a nossa mente. Então nós precisamos saber como é que ela funciona, porque ela funciona o tempo todo e emanando energia o tempo inteiro. É um mecanismo fantástico. Um outro mecanismo fantástico que nós temos é a oração. E através da oração nós nos conectamos com Deus, que é abundância.
Deus é abundância. Então, se eu quero uma vida próspera, eu preciso estar conectado com essa prosperidade toda, com essa abundância toda. Certo? E aí é onde entra a oração. A oração, todos nós temos um anjo guardião, que funciona como um treinador. Ora, assim como para os atletas o treinador é fundamental, porque ele vai fazer com que o atleta, ele vai explorar do atleta o que ele tem de melhor. Porque consegue, vendo de um outro ângulo, consegue ver onde são seus pontos fortes, onde são seus pontos fracos, e aí orientar, conduzir melhor esse atleta. E o bom dessa história toda é que todos nós temos um treinador. Só que a gente pode ouvir o treinador ou não. Nós podemos fechar os nossos ouvidos ou não. Então, uma grande atitude de prosperidade é manter esse canal aberto através da oração para poder ouvir esses conselhos, essas orientações do nosso treinador. Ah, tudo bem, só orar então é o suficiente, eu vou ouvir, ele vai me dizer qual é o caminho, quais são os números da Mega Sena e tudo mais e tal. Está feito o negócio, pronto. Novamente aquela nossa tendência de querer que tudo se resolva num passe de mágicas e sem esforço. Fórmulas prontas, né? Não basta isso. As nossas atitudes têm que ser atitudes que mereçam a atenção, por exemplo, do nosso anjo guardião. Não adianta de nada eu querer prejudicar alguém e querer que ele me ajude. É lógico que não vai me ajudar. Eu tenho que ser punido. Para quê? Para parar com isso. Para perceber, para sentir a dor. Né? Seja uma doença, seja a escassez, mesmo de dinheiro, seja o que for. O problema, o mais adequado, né, para o nosso caso, vai acontecer para que eu sinta na pele a necessidade de mudar de atitude. Não existe resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? Essa já está gasta, né? Mas é uma verdade. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar a minha maneira de agir. Não tem outra. Atitude de prosperidade. Vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui. Não oferecer mais do que recebe. Essa é boa. Um jogador de futebol com talento, ele, quando começa lá num timezinho pequeno e tal, mas ele sabe que tem talento, e ele está dando um duro danado, um esforço, né, para poder, quer dizer, o sonho dele é ir jogar num time grande, fora do Brasil, ou mesmo aqui, internamente e tal, mas, né, fazer fama, fortuna, fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Só que quando ele começa a carreira dele, ele ganha um saláriozinho lá que muitas vezes mal dá para cobrir o transporte até o centro de treinamento e voltar. Como o salário dele é pequeno, na primeira oportunidade que ele tem de jogar, ele vai fazer um gol contra, certo? Né? É lógico, né? Ganha pouco, então eu vou fazer gol contra. O dia que eles me pagarem melhor, aí eu vou começar a pensar no caso deles. Não é assim. Se esforça, dá tudo que tem, tenta extrair ao máximo o seu talento, para quem sabe um dia ser reconhecido por um time grande e a sua torcida. Né? E aí realizar o seu grande sonho. Mas no começo precisa dar um duro danado. Nós conhecemos inúmeras histórias, só de jogador de futebol. Né? Multiplique isso agora pelas profissões que nós temos, e aí nós vamos ter um número enorme de exemplos assim. Gente que deu muito duro para conquistar um espaço agradável, confortável, né? Mas que primeiro tem que se doar. Então, essa é uma outra atitude de prosperidade. Primeiro dar, primeiro oferecer o que se tem de melhor, com o sentimento de gratidão, que é uma outra fórmula mágica, secreta, relâmpago aí. Sentimento de gratidão. Agradeça pela oportunidade, não por ganhar de mão beijada. Nós estamos tendo
nesse momento agora, uma oportunidade. Agradeça essa oportunidade. Tenha esse sentimento de gratidão. Lembra, eu falei no começo, o sentimento de gratidão é que nos conecta com Deus, que é abundância. Se eu sou grato pela minha vida, por tudo que me acontece, eu estou conectado com a abundância, com a prosperidade. Tá bom, Júnior? Tá bom. Obrigado. Beleza, calma. Precisa ter persistência. E aí onde entra um detalhe importante, que é a vigilância. Nós temos que nos vigiar o tempo todo, porque nós temos uma tendência a escorregar, sair do caminho. Imagina, a gente vem errando há tanto tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, para mudar de hábito, para mudar de atitude, nós precisamos de persistência e de vigilância. Mas é possível. Já vi muita gente fazendo isso. Então, dar primeiro. Doar-se primeiro. Doar amor, transmitir ou retransmitir o amor de Deus pelo trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Trabalhar com alegria, com satisfação. Não é a profissão que eu queria, não importa. Usa essa oportunidade para crescer, para prosperar. E não é prosperar só ganhando dinheiro, não é isso. É criando condições para que a gente saiba aproveitar as oportunidades que vão se apresentar lá na frente. Na verdade, nós vivemos mergulhados em oportunidades. A cada metro que a gente anda na rua, nós estamos esbarrando em oportunidades. O tempo todo. Só que a gente precisa enxergar essas oportunidades. A gente não vê tantos exemplos aí de gente, nossa, que sacada espetacular que o cara teve. Enxergou uma oportunidade de um produto novo, de um serviço novo, um jeito diferente de oferecer esse serviço ou esse produto, enfim. A oportunidade tem o tempo inteiro ao nosso redor. O que a gente precisa? Enxergar. Então, orar nos conecta, ok. Então vamos pedir o que? Dinheiro? Não. Peça para enxergar as oportunidades. Porque aí o nosso merecimento é maior. Porque aí eu vou ter que empregar o meu esforço, o meu trabalho, a minha inteligência, né, em favor desse crescimento, desse progresso, que não pode ser só meu. Aí uma outra atitude de prosperidade. Nunca trabalhar unicamente em benefício próprio. Isso é uma receita para afastar a prosperidade, ou para impedir que ela permeie a nossa vida, que ela entre na nossa vida. Nunca trabalhar exclusivamente em benefício próprio. E aí, cabe um balanço de cada um de nós, né? O que eu estou fazendo é para mim ou é para os outros? Quantas pessoas a gente vê que se desgastam mesmo durante a vida, seja no sentido literal da palavra, perder pedaços mesmo, né? Trabalhando para acumular riqueza. Para quem? Para ela própria. E aí? Qual foi o mérito disso tudo? Ah, tudo bem. Nossa, aí chega no final da vida, está lá já meio judiado e tudo. Nossa, foi uma vida toda de sofrimento, de renúncias e tudo e tal. Ok. Tá bom. Mas para você mesmo. E aí? Trabalhou para alguém? Ah, sim, claro. Vou deixar para os meus filhos. Gente, né? Da boca para fora. Né? Quando muito, pelo orgulho de querer mostrar que os filhos têm um pai que enriqueceu ou tudo mais tal. O orgulho provoca essas coisas. Até a autodestruição. Né? Quando a gente percebe que não está mais no centro dos holofotes, a gente acaba se auto-sabotando. Isso é comum de ver, tenho certeza que todo mundo aqui já viu um exemplo desse, perto de si. Então, atitudes de prosperidade. Vamos lá. Mais uma atitude de prosperidade aqui.
pensar em prosperidade, falar em prosperidade. É comum a gente ver pessoas que estão em dificuldade falando de dificuldade. Coincidência, né? Pessoas que estão passando uma barra pesada na vida. E aí para conversar com elas, não tira uma palavra boa, positiva. Olhando para frente, pensando em crescimento, pensando em superar a dificuldade. Não. Tem que sair de lá mal. Né? É coincidência? Não é coincidência. Como é que eu posso querer ser próspero falando de coisa ruim? Falando de problema o tempo todo? Ah, vamos ignorar os problemas? Em parte podemos. Alguns especialistas falam assim, a nossa mente está dividida em 4 camadas. A mente instintiva, a mente consciente, a mente subconsciente ou inconsciente e a mente supraconsciente. A mente instintiva é aquela que cuida das operações mais básicas, como por exemplo o funcionamento involuntário dos nossos órgãos. Desde pequeno a gente aprende a respirar, o coração bate, a gente não precisa pensar nisso, né? A gente aprende a mamar, a gente se defende, tem o senso de preservação, né? A mente consciente é essa mente que a gente usa enquanto está acordado. Nós usamos o raciocínio, né, em favor do nosso crescimento. Ou não. A mente subconsciente, ela funciona quase como uma parte do nosso corpo que só executa ordens. E só que ela tem um poder muito grande, porque ela fica o tempo todo trabalhando, enquanto a gente dorme. E ela trabalhando, ela está produzindo o quê? Energia, emanando energia. Pensamento. Então nós temos que cuidar com o que nós fazemos durante o dia para que nós alimentemos a nossa mente subconsciente com coisa boa. Para que ela continue trabalhando enquanto a gente dorme. A gente descansa e ela trabalha. Esse é o detalhe. Não é assim que se faz com o dinheiro? A gente trabalha e faz o dinheiro trabalhar para a gente? Melhor, né? São 2 a trabalhar, né? No mesmo sentido. Então, assim a gente tem que colocar a nossa mente como ferramenta trabalhando a nosso favor. Então, esses especialistas também dizem o seguinte, os últimos minutos em que a gente está acordado, um pouquinho antes de a gente dormir, é nisso que a mente subconsciente vai se fixar. Então, nós temos que tomar cuidado no que nós estamos pensando antes de dormir. Porque durante o sono, a nossa mente subconsciente vai ficar trabalhando com a matéria-prima que nós deixamos para ela. Certo? Então, oração, meditação. De que maneira? Ah, eu quero ser rico, eu quero riqueza, eu quero dinheiro. Tudo bem. O que essa mente subconsciente vai entender? Que eu não tenho. Se eu quero, é porque eu não tenho. Então eu não tenho. Pronto. Ela vai trabalhar na falta, na escassez. Agora, se antes de dormir eu disser, obrigado pela riqueza que chegou na minha vida. Obrigado pelo dinheiro, obrigado pela saúde, obrigado pela prosperidade que começou a fluir na minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha mente subconsciente trabalhando durante a noite, emanando, conectando-se, ou nos conectando com aquilo que for necessário para que essa prosperidade se concretize. Essa é uma importante ferramenta que nós temos. E a mente supraconsciente, que é a nossa ligação com o plano divino, é aquilo que a gente faz quando vamos orar, né? Vamos pedir os conselhos, os bons conselhos, vamos pedir a proteção, e é aí que a gente usa então essa nossa conexão. Tem nomes dos mais variados, né? Isso, como eu disse, são alguns especialistas usam essa nomenclatura. Não importa. O que importa é que a gente entenda que nós temos um arsenal de ferramentas conosco.
prontos para ser usados. Mas precisa usar. Nada funciona sozinho. A gente tem que ligar os botões. Então aquilo que eu falava, se desgastar com o trabalho, não. Ninguém precisa desgastar-se com o trabalho. O trabalho pode ser prazeroso, pode ser feito com amor. Ele pode ser cansativo, lógico. E é bom que seja. É bom a gente chegar em casa e não ter muito tempo aí para ficar pensando bobagem, se é que a gente tem essa tendência, né? Então, vamos usar essas ferramentas. Queremos ser prósperos? Vamos ser prósperos. Ok. Mas então, abandona a preguiça. Vamos tomar atitude, tome uma decisão, mas uma decisão séria. Seja honesto consigo. Nós temos que ser honestos conosco. Lembrei agora de outra música. Do Zig Marley. Ele fala, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. E é verdade. Não dá para tapar o sol com a peneira. A gente pode mascarar diversas situações, pode enganar, pode, dourar a pílula, como a gente chama. Com todo mundo. Menos com a gente mesmo. Então, nós precisamos fazer esse balanço interior com seriedade, com afinco, como um aluno aplicado. Ok, eu respondi que eu queria ser próspero, então agora eu tenho que fazer o dever de casa. Vamos fazer o dever de casa. Vigilância, persistência. Tentou uma semana. Não deu mesmo. Continua as minhas contas vindo e tal, e coisa tá preta ainda, não resolveu nada. E aí? Voltar à atitude anterior vai resolver? Que aliás é uma outra atitude que impede ou facilita a prosperidade. Pagar seus compromissos reclamando. Nossa, só se paga. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo nessa atmosfera de só se paga. Eu estou botando lá para dentro do meu subconsciente essa programação. E pronto. Eu vou viver a minha vida só pagando. E pagando com raiva ainda por cima. Tem mais esse detalhe. O que é pior, porque aí eu começo a sentir raiva de pagar, quando na verdade, que maravilha, eu queria pagar 10 vezes mais imposto de renda. Eu queria. Por quê? Sinal de que estou ganhando 10 vezes mais. Que bom, né? Ou ninguém aqui gostaria de pagar o que o Silvio Santos paga de imposto de renda? Um dos maiores pagadores do Brasil. Lógico, né? Então, mas o que é isso? Ponto de vista. O impossível é só questão de opinião, como diz na mesma música, né? O impossível é só questão de opinião. A felicidade também é questão de ponto de vista. E a riqueza é um estado de espírito. Rico é aquele que sente-se confortável com a sua situação, não acomodado. Eu estou confortável, a minha vida é de riqueza, de abundância, próspera. Eu sinto conforto com isso, mas não posso me acomodar. Aliás, o Espiritismo não é conformismo. Ele faz exatamente isso aqui. Dá um tapinha e vamos lá, vamos. Precisa se mexer. Não pode ficar só reclamando das contas para pagar. Né? Tem muita conta para pagar, tem que ganhar mais então. Economizar, lógico, né? Mas tem oportunidade para ganhar mais? Tem. Aos montes. Aos montes. Quando vocês pisarem ali na rua, vocês vão estar, lembre-se disso, vocês vão estar esbarrando numa infinidade de oportunidades. Então, peçam para enxergá-las. Porque às vezes a gente enxerga uma oportunidade só, que já é o suficiente para dar o caminho. E dali vão surgindo outras coisas. A gente muda o sentido da roda, que estava girando para trás, a gente começa a fazê-la girar para frente. E aí eu começo a ficar animado, porque aí eu percebo que eu tive vitórias, eu tive avanços. E aí quanto mais vitórias, mais conquistas, mais animado eu fico, aí mais eu acredito que eu posso ter mais vitórias. Tendo esse sentimento de confiança, eu vou mais longe. E o que é isso? Fé. Eu começo a ter fé em mim,
que sou parte de Deus. Isso é fé em Deus, que é abundância. E aí, a gente entra nesse ciclo virtuoso, e isso, a gente começa a perceber os progressos e tudo, e aí a gente chega num estado de paz. Porque a gente vê, é possível mesmo. Dá para fazer, dá para mudar o sentido da roda. E aí onde vem a paz. Então, ok, prosperidade primeiro, paz depois, não tem problema. A paz vem. Com certeza. Vem com essa certeza mesmo, com essa fé que a gente vai adquirindo. Ah, ok, Júlio, mas assim, ó, todo mundo diz que a gente primeiro tem que se amar para depois amar ao próximo. É verdade. E isso foi uma coisa que eu custei a entender. Mas fiquei, mas como amar-se? Como é que eu vou dizer que eu me amo sem ter soberba nisso, né? Sem ter orgulho nessa história toda, né? Porque a gente tem pessoas que dizem assim, eu me amo, com uma solidez tão grande quanto uma nuvem de poeira que se dissipa com o vento. Outros dizem assim, eu me amo assim como eu sou, e ainda completam, e não vou mudar. Baita orgulho aí, né? Baita orgulho aí, né? Enquanto que o correto seria assim, eu amo em quem eu estou me tornando. Eu amo os progressos que eu estou fazendo. E aí, para a gente gostar de si, é importante que a gente perceba os progressos. Mas eu não estou tendo progresso. Então, crie os progressos. Tem que trabalhar. Precisa de esforço. Ninguém está dizendo que é fácil. O que nós estamos dizendo é que não existe fórmula mágica. Precisa de esforço, precisa de trabalho. Só que é fundamental, depois a gente pega o ritmo. Então, eu não tenho nada, nenhuma conquista. Cria essas conquistas. Conquistas são coisas grandiosas? Não necessariamente. Paciência pode ser uma grande conquista para quem não tem. Resignação, outra grande conquista. Para aqueles que ficam só reclamando, resigne-se. Porque resignar-se é aceitar a sua situação como sendo passageira e necessária momentaneamente. Não é para se acomodar. Não é para se acomodar. Mas isso, a resignação pode ser uma grande conquista, porque o contrário, a revolta é o mesmo que revoltar-se contra as leis divinas, que são justas, perfeitas. Não tem sentido, né? Ora, então estou me revoltando contra Deus? Que atitude é essa? De prosperidade? Não é. Né? Então, atitudes de prosperidade. Essas são algumas delas. Mas o que mais importante tem nisso tudo é que nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que começar. E começou agora. Quem respondeu que queria ser rico, não pode voltar atrás, hein? Agora tem que levar adiante. E aí eu quero ver. Eu quero ver. Pensa que para ser rico é moleza? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar do jeito certo. Para ter saúde, nós temos que cuidar. Mas o meu caso é genético. Tudo bem. É genético, mas se nós formos considerar só essa existência, coitadinho, né? Mas não. Nós tivemos várias, né? Então é consequência também. Como diz Emmanuel, nós somos herdeiros do nosso passado. E como herdeiros do passado, isso é a maior prova de que somos nós que arquitetamos o nosso futuro. Certo? Ora, se nós herdamos o que nós fizemos lá atrás, de bom ou de ruim, significa, é lógico isso, né? Significa que sou eu quem arquiteto o futuro. Não tem destino pronto. Não tem caminho pronto. Não tem. Eu sou autor ou coautor da minha vida. Sou eu quem faço. Não tem ninguém que vai fazer por mim. E não tem nada escrito não, gente. Mal e mal alguns detalhes. Que, aliás,
nós também que participamos da programação, ou então foi obrigatório mesmo. Mas consequência dos nossos atos. Ou seja, eu plantei. Então, o que dá para escolher é o que plantar, porque colher vai ter que colher. Nós já estamos colhendo hoje. Então, vamos olhar. A minha colheita está sendo boa? Se está, o que eu tenho que fazer para não perder essa fórmula? É nisso que eu tenho que pensar. Porque eu posso também deixar de ter uma vida próspera amanhã. Começa a errar tudo, começa a estar em desarmonia em casa, começa a fazer com raiva, começa com os excessos de toda ordem, para ver onde é que tu vai parar. E aí, onde eu digo que prosperidade não é só dinheiro, prosperidade para um atleta é vencer, né? Eu vou citar um exemplo que é público e notório, aquele Tiger Woods, um famoso jogador de golfe aí, eu acho que o mais bem remunerado do mundo, né? Americano. Depois dos escândalos aí de relacionamentos extraconjugais, ele ficou pobre? Não. Ele é um dos atletas mais bem pagos do mundo. Só que há uns dias atrás ele amargou o 22º lugar num torneio que ele disputou. Aí eu pergunto para vocês, será que ele está feliz e satisfeito com isso? Ele está se sentindo próspero? Lógico que não. Ele está se sentindo o pior dos jogadores, talvez. E aí, o que causou isso? Será que não foi essa desarmonia no lar? Grande chance de ser, né? Não dá para julgar, mas dá para imaginar. Né? Obrigado a ele pelo exemplo. Né? Assim como os nossos inimigos, eles nos mostram as consequências do que eles fazem. Aqueles que se dizem nossos inimigos, na verdade, são nossos professores. Eles mostram no nosso lugar como é que as pessoas reagem diante daquelas atitudes, sem eu ter que fazer aquilo para aprender. Então são nossos professores. Obrigado a eles. Atitude de prosperidade, sentimento de gratidão, sempre. Gratidão. Agradeça tudo. Tudo. Parece bobo, mas uma outra atitude de prosperidade, cuide do seu dinheiro. Mas cuide, né, é da cédula mesmo que eu estou falando. Né? Comum a gente fica toda amassada, tudo. Ah, isso faz diferença, Júnior? Faz, porque isso revela uma atitude. Que atitude é? Desleixo. Desrespeito com aquele trabalho, aquilo ali, na verdade, é o símbolo da nossa economia. É um documento. Como é que eu quero uma vida próspera, inclusive financeira, se eu trato daquele jeito? Capricho. Capricho. Vestir-se adequadamente. A casa limpa e arrumada. O carro limpo, consertado. Né? Nossa, mas isso aí é coisa, isso aí é assunto materialista. Isso é atitude de prosperidade. Nós estamos usando um corpo material, vivendo uma experiência material. Temos que usar essas ferramentas todas, ao mesmo tempo. Certo? Na tampa. Gente, eu vou parar. Na verdade, tem uma lista bastante grande aqui de atitudes de prosperidade, mas essas são, sem dúvida, as mais importantes. Acima de tudo, é a nossa postura com relação à vida. É o ponto de vista. É a maneira de encararmos. Nós somos felizes ou não? Somos ricos ou pobres? É uma questão de ponto de vista. Questão de opinião. Né? Então, eu espero que isso seja realmente uma semente, uma ferramenta. E vamos usar. Tá? Agora, a partir de agora, o compromisso é consigo mesmo. Né? E aí não dá para fugir. Ok? Muito obrigado. Usemos essa ferramenta.